Marcos 9, 14 ao 29. Jesus cura um menino possesso com um espírito maligno. Quando chegaram aos discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e alguns doutores da lei discutindo com eles. Logo que toda a multidão viu Jesus, ficaram muito admirados e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: que estás discutindo com eles? E um da multidão respondeu dizendo: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanhe, o derruba, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Falei aos teus discípulos que o expelissem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E vendo-o, o espírito logo agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino exclamou, dizendo: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te mando, sai dele e não entres mais nele. E clamando e sacudindo-o com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou, e ele ficou de pé. E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes disse: esta casta de demônios não pode sair de modo algum, a não ser por meio da oração e jejum. Este milagre de Jesus é um exemplo de sua autoridade sobre os demônios e das profundas lições espirituais que ele ensinava aos seus discípulos. O menino possesso por um espírito maligno, que causava-lhe tormento físico e emocional, é trazido aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguem expulsar o espírito. Quando Jesus chega, ele imediatamente confronta o espírito e o cura, mas o milagre vai além da simples libertação física do menino. O diálogo entre Jesus e o pai do menino é especialmente tocante. O pai, desesperado, pede ajuda e em sua súplica declara: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde com uma declaração fundamental: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O pai, admitindo sua luta com a fé, responde: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Este é um reflexo da experiência humana de fé. Muitas vezes queremos acreditar, mas também vivemos com dúvidas e limitações. Jesus não apenas cura o menino, mas também ensina aos discípulos uma lição sobre oração e jejum como meios de fortalecer a fé e o poder espiritual. Ele explica que em algumas situações, especialmente aquelas que envolvam forças espirituais poderosas, exigem uma preparação mais profunda, como a oração e o jejum, para que a vitória seja alcançada. Essa passagem nos desafia a refletir sobre o estado da nossa fé. Jesus nos chama a crer, mas também entende nossas dúvidas. Ele está disposto a ajudar-nos em nossa incredulidade, mas a chave é a nossa disposição de buscar a fé verdadeira e confiar no seu poder. Ele pode fazer o impossível acontecer, mesmo quando nossas forças falham. Reconheça a luta pela fé. Como o pai do menino, nos encontramos divididos entre a fé e a dúvida. Jesus não rejeita aqueles que estão lutando para crer,
mas Ele responde àqueles que humildemente pedem sua ajuda para aumentar sua fé. Não tenha medo de admitir suas dúvidas e buscar mais fé. Jesus ensina que algumas lições exigem mais do que um simples pedido de ajuda. A oração e o jejum são ferramentas espirituais poderosas que nos ajudam a fortalecer nossa fé e nos capacitam para enfrentar os desafios espirituais mais difíceis. Pergunte-se: como está a minha vida de oração? Estou disposto a buscar mais intimidade com Deus por meio do jejum e da oração? A oração e o jejum são a minha disciplina espiritual? Jesus mostrou seu poder sobre todas as forças malignas ao expulsar o espírito imundo do menino. Em nossa vida também enfrentamos forças que buscam nos destruir, seja em forma de tentação, depressão, vícios ou qualquer outra batalha espiritual. Podemos confiar que em Cristo temos poder para vencer essas forças. Não importa o tamanho da batalha, Jesus tem autoridade sobre todas elas. Oremos. Pai, reconheço que assim como o pai do menino, minha fé é pequena e cheia de dúvidas. Agradeço por tua paciência e compaixão que nunca rejeita aqueles que se aproximam de ti com o coração sincero. Pai, ajuda a minha incredulidade. Fortalece a minha fé para que eu possa crer plenamente no teu poder para curar, libertar e transformar. Sei que há batalhas espirituais que não posso vencer sozinho. Ensina-me a depender mais de ti, a buscar a tua presença por meio da oração e do jejum e a confiar que em Jesus temos autoridade sobre as forças do mal, que eu possa ser instrumento de libertação, assim como aprendi. Em nome de Jesus. Amém.